Diga assim bem forte: eu sou de Jesus e isto basta. Quem é de Jesus faz a diferença. Eu creio muito, muito nisto, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua mente e diga assim: Senhor, que a minha mente possa compreender e entender toda essa palavra. Coloque a mão nos seus olhos e diga assim: que os meus olhos possam enxergar pela fé todas as situações, que as escamas caiam e que eu possa enxergar plena e completamente. Senhor, que os meus ouvidos sejam destapados em nome de Jesus, para que eu possa ouvir a tua palavra, a tua voz, e que o Senhor transforme. E agora coloca a mão no seu coração, que o Senhor transforme o meu coração, que o meu coração seja do Senhor. Todo o passado foi embora, eu começo agora uma nova vida. Que as minhas ações, que as minhas atitudes sejam conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu ficar mais pertinho aqui de você. Nós começamos no mês de agosto um tema muito interessante. Eu não sei se você pegou ou participou de todos os temas nesse mês de agosto, mas desde o primeiro domingo de agosto, nós estamos aqui ministrando sobre um tema que é o tema metanoia. Então diga assim bem forte: metanoia é uma transformação radical. E nós estamos aqui ministrando, e essa já vai ser já a quinta ministração e à noite a sexta ministração. E nós estamos aqui nos posicionando. Ontem, no vídeo que foi passado nas casas, a primeira ministração foi posição em Cristo. Quando o apóstolo Géser ministra aqui nas 7 semanas, todas as segundas-feiras, a primeira ministração que ele estabelece é posição em Cristo. Preste atenção, tudo na sua vida, daqui para frente, sempre vai depender do seu posicionamento. Um homem, uma mulher sem posicionamento, ele sempre vai ter as suas caídas, sempre vai ter as suas quedas, as suas fraquezas vão predominar em meio à fé. Mas o homem posicionado, obrigado meninos, uma mulher posicionada em Cristo, tudo dali para frente muda, amém? Então diga assim: a minha posição em Cristo vai mudar o meu presente e o meu futuro. É interessante porque nós temos que discernir no corpo de Cristo aqueles que são e aqueles que não são. E como é que nós vamos discernir isto? Através da prática diária, através do nosso testemunho. Diga assim: o meu testemunho fala mais alto do que as minhas palavras. Você quer ver que interessante? Você pode dizer para uma pessoa: eu te amo. Aí quando tiver uma situação que você vai precisar demonstrar o amor, você não demonstra. Essa pessoa, ela realmente falou a verdade ou não? Não. Uma pessoa que te abraça e fala assim: estou com você. Mas na primeira hora, primeira vez que tiver uma necessidade de alguém que te defenda, essa pessoa não falou nada, ela está com você ou não? Não. Você percebe que há uma distância muito grande da palavra com as nossas atitudes? Tem alguém falando aí a mais aí, Jesus poderoso? Tem algum concorrente aqui no nosso culto, Jesus poderoso?
Então eu quero ler com você o primeiro versículo base desse texto, desse tema, que é o tema metanoia. Se puder colocar, já colocaram aí, obrigado meninos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Paulo está aqui conclamando uma igreja, e este é o clamor nosso pastoral, apostólico para a igreja renovada, não só aqui na sede, mas no Brasil e lá na Itália também. Dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Há uma condição que o apóstolo Paulo coloca aqui para que possamos experimentar algo de Deus. Todos nós precisamos experimentar algo de Deus. Temos experiências com Deus. Mas Paulo, ele condiciona essa experiência com Deus de nós praticarmos alguma coisa, de nós estarmos apresentando o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E ele vai dizer mais aqui: não se conforme com este século. O que está acontecendo nesse século? Meu irmão, não vou nem entrar, minha irmã, não vou nem entrar na política. Eu estou dizendo de valores morais. A igreja desse século é a igreja que está indo na contramão. Ela sempre esteve na contramão do curso normal desse mundo, mas agora está muito mais evidente que nós estamos indo na contramão daquilo que estão ensinando neste mundo. A igreja tem esta missão, a missão de transformar. E quando eu falo igreja, não é igreja instituição, não é igreja renovada. A igreja sou eu, a igreja é você. Nós temos essa missão. Nós temos esse papel, o Senhor Jesus nos incumbiu disso. Paulo, ele vai como que pedir, pelas misericórdias de Deus. Gente, vamos entender, não é possível, nós precisamos fazer algo. E graças a Deus, nós estamos fazendo algo, amém? Mas nós podemos fazer mais. Diga assim, nós podemos fazer mais, muito mais, para mudar esse século. É fácil, gente? Não é fácil. É tudo muito complicado quando você fala de igreja. Nós estamos aí criando e gerando a escola, o nosso colégio 9 da nossa igreja. Há uma dificuldade quando a pessoa que está regularizando e legalizando a nossa escola, o colégio, diz assim, quando se fala que é uma escola cristã, por princípios, confessional, que é o termo que se usa na técnica confessional, nós confessamos a nossa fé. Presta atenção, é o termo que está escrito, é uma escola confessional, nós confessamos que somos de Cristo. Quando você vai nos órgãos públicos, há uma diferença no tratamento. Por quê? Porque o que eles querem é influenciar essa geração, e já estão influenciando essa geração, para o mal, para o errado, para aquilo que não é de Cristo. Então a igreja se levanta, nós não nos conformamos com isso, nos levantamos e nós vamos em frente, lutar, brigar, porque no final Deus vai nos honrar e vamos ter uma geração nova que realmente é firmada em Cristo Jesus. Nós recebemos das palavras anteriores que metanoia é uma mudança de vida.
Não basta apenas aceitar Jesus Cristo, ali é o primeiro caminho, levantar a sua mão, se reconciliar, tudo isso é o início de um processo com Cristo. Independe se você está há 5 anos na igreja, 1 ano na igreja, se você está há meses ou está chegando hoje, isso independe. O importante é que nós aprendemos aqui nesse altar, que os nossos olhos, quando nós temos uma posição em Cristo, os nossos olhos têm que enxergar as coisas diferentes. Nós aprendemos a respeito da nossa mente, aprendemos a respeito daquilo que nós ouvimos, nós aprendemos coisas da prática das nossas mãos, das nossas obras. Nós estamos aprendendo que metanoia é uma mudança de vida, amém? Você andava de uma maneira, agora você conheceu Jesus, eu ando de outra maneira. E a evidência mais forte que você pode comprovar se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é quando você percebe o testemunho. Preste atenção, o seu testemunho fala muito mais alto. Eu me lembro que uma vez eu estava, e isto fala também de igreja, viu? Porque tem igreja que dá mau testemunho, que não é o caso da nossa, amém? Amém. Meu Deus, tem 3 améns. Que não é o caso da nossa, amém? Porque tem pastor que começa uma campanha de 7 semanas, a campanha não deu certo, não deu ibope, está fracassada, na 3ª semana ele fala assim, gente, eu vou mudar a campanha para um outro tema, já mudou. Começa a pagar uma conta da igreja e depois não paga mais, achando que ninguém vai cobrar conta. Uma hora a conta vem, sim ou não? Sim. Vem. Não paga a luz não para você ver. Não paga a água para você ver. Não paga o aluguel para você ver. E tem muita gente assim. Você sabia que grande parte de pessoas que estão hoje dentro dos presídios são ex-evangélicos? Você sabia? Eu já tive lá, não sei se você já teve. Todos eles têm Bíblia. Preso. Está pesada essa palavra? Está um pouco. Gente, como é que pode? Camarada era evangélico, está numa cadeia. Se foi um erro jurídico, tudo bem, mas se o camarada teve uma... Meu irmão, o que é isso? Você percebe que a prática dessa pessoa estava equivocada, e aí, graças a Deus, que lá na cadeia, muitos se convertem para valer e saem de lá, muitas vezes missionários e pastores, graças a Deus por isso, porque ali meu irmão, é a prova, Deus espreme o camarada lá, e ele sai de lá o pianinho, falando, nunca mais quero essa vida para mim, e vai ser um grande homem de Deus. Mas quando você começa a conferir a história de cada um deles, eu sou da igreja, eu era da igreja X, eu era da igreja tal, eu era obreiro, eu era não sei o quê. Você fala, sangue de Jesus tem poder, que é isso? Ou seja, estava na igreja, mas estava praticando coisas erradas. E um dia alguém pegou, um dia a justiça pegou, está lá, e graças a Deus há uma recuperação até para esse público aí, amém? Eu creio que quando sair de lá serão novos homens e novas mulheres. Mas nós não precisamos passar por isso, amém? Ninguém aqui vai ser preso, amém? Oh, aleluia. Agora senti firmeza, hein? Amém? Porque é prova de fogo, gente. Porque andar na linha reta não é fácil. A Bíblia fala que tem 2 caminhos, o estreito e o largo. É mais fácil entrar no largo do que andar no estreito. Porque no estreito é prova atrás de prova e você tem que andar ali igual um pianinho. Porque é mais fácil você andar na estrada, no caminho largo. E Jesus disse assim, lá no livro de Mateus, o livro Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, Jesus vai dizer assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Olha que lindo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Veja bem, é possível errar? Sim. Toda ação diabólica, demoníaca, para te levar para o caminho errado. E é possível que um dia você erre, que você caia. Deus não te condena, porque Deus sabe a tua fraqueza, mas Deus espera de você uma coisa só: metanoia, arrependimento verdadeiro, e dizer: eu largo essa vida, eu largo essa prática, e agora eu começo uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Amém? Olha só como a metanoia funciona na Bíblia. Vou citar só 3 nomes de pessoas que Deus mudou o nome. É tão forte a transformação que Deus mudou o nome, para mostrar o seguinte: é metanoia. Ele era de um jeito, agora é de outro. Então não importa qual seja a sua realidade hoje, o que importa é que hoje você pode tomar uma posição em Cristo e dizer: eu vou mudar e nunca mais vou praticar o que eu pratiquei no passado. Amém? A Bíblia fala que havia um homem chamado Abrão. Abrão é o nome que diz assim, a conclusão desse nome no grego é pai exaltado. E Deus olhou para ele e falou assim: você não vai ser um pai exaltado, você vai ser um pai de nações. E eu vou te chamar de Abraão. Olha que lindo. Um homem que não era tido como um pai exaltado, Deus disse: você vai ser agora um pai de nações, como ele realmente confirmou. A Bíblia fala de Jacó. O nome Jacó no hebraico é enganador. Enganador. Mas Deus olhou para Jacó e teve misericórdia dele, se arrependeu, tomou posição em Cristo, e Deus disse: seu nome não vai ser mais Jacó enganador, o seu nome vai ser Israel, que quer dizer príncipe. Amém? Terceiro exemplo, Simão. Simão era um homem cujo nome era Ele Ouviu. Somente isto. Jesus olhou para Simão e disse: você não vai mais chamar Simão, Ele ouviu, você vai chamar Pedro. Você vai ser uma rocha, você vai ser uma fortaleza. E foi exatamente isso que Pedro passou pelo processo e acabou sendo. Por quê? Porque ele passou pelo processo de Deus, ele estava no caminho errado, mas Deus endireitou. Deixa eu te falar algo. Existe uma palavra na Bíblia chamada graça. Graça é um favor imerecido. Nenhum de nós tínhamos merecimento quando estávamos no mundo. Mas houve a graça de Deus. A salvação entrou em mim, entrou em você. E agora, pela graça do Senhor, que é um favor que nós não merecemos, nós somos abençoados. Por isso que não importa quão errado, quão difícil está o seu caminho, quantas coisas você fez no passado, o que importa é que Deus está colocando nas suas mãos hoje um livro aberto em branco com uma caneta para você começar a escrever uma nova história. Posicionamento. O que foi até ontem foi, mas a partir de hoje, vida nova, caminho novo, contatos novos, relacionamentos novos, visão nova, ouvidos novos, mentalidade nova, um testemunho novo, para que todos saibam que eu me posicionei em Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? O livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: mas recebereis poder sobre vós,
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunhas, e muita gente confunde esse texto aqui com tantas outras coisas, que não é o caso de comentário agora, mas essa palavra testemunha significa ser um mártir, você morrer pelo Evangelho se for preciso. Eu dou a minha vida se for preciso. A palavra grega ela é muito forte. Não é só um testemunho, mas eu quero dar um testemunho, quero oportunidade. É muito bom dar esse testemunho, é muito bom a oportunidade, mas o texto é mais profundo. Ele fala de uma entrega. Se preciso for, eu vou morrer pelo Evangelho. E você vai olhar os homens do passado, os apóstolos, os discípulos, eles morreram pelo Evangelho literalmente. Alguns foram mortos. Quantos cristãos da igreja primitiva foram mortos em praças públicas, colocados em postes, e ali eles foram incendiados e morreram, mas não negaram Jesus. É forte isso, não é? É forte. Agora eu olho a geração de hoje, muitos não aguentaram nem a pandemia. E abandonaram a fé. Viraram as costas para Deus. Imagina se for preso, torturado e ameaçado de ser incendiado. Santo de Jesus, não. Eu não conheço esse homem chamado Jesus, não. Eu nunca vi Jesus, não. Eu não, me poupe a minha família. Nós precisamos ser testemunhas, amém? E graças a Deus, hoje não existe o que aconteceu no passado. Hoje é a sua prática de vida que vai testemunhar se você tem uma posição com Jesus ou não. E aqui diz o texto bíblico em 3 situações diferentes. Então você tem que receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto, não é apenas, mas tanto em Jerusalém. Diga assim, primeiro, Jerusalém. Por que é que Jesus não disse primeiro nos confins da terra? Porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo você pegar um avião e ir lá na África e falar de Jesus e dar testemunho de Jesus, porque lá ninguém te conhece. Não é? Eu quero ser missionário. Missionário? Eu quero ir para os Estados Unidos, em Orlando. Eu quero evangelizar o Mickey. Quem sabe um dia ele se converte. Eu quero ir para Orlando, eu quero evangelizar os camaradas que vendem aquele frango lá que parece uma perna de peru. Eu não sei, acho que é até perna de peru lá, não é? É. Coxa de peru, gente, que negócio duro aquilo lá. É bonito por fora, mas é duro por dentro. O que é aquilo? Quem tem dentadura tem que tomar um cuidado lascado ali. Prótese, então, longe da coxa do peru. É muito mais fácil, eu estou dizendo Orlando, África, podia ser qualquer lugar do mundo, é muito mais fácil você falar assim, olha, estou indo, eu quero que o Senhor me envie. É muito mais fácil, sabe por quê? Porque o lugar mais difícil de você testemunhar é na sua casa. Sim ou não? É o lugar mais difícil, todo mundo se conhece, todo mundo sabe os seus defeitos, suas virtudes, suas qualidades, é muito mais fácil. As pessoas apontarem quando você conhece alguém, você sabe que está posicionado ou não. É muito mais difícil dentro da sua casa, que é o espaço primeiro que Jesus está dizendo aqui, você tem que ser primeiro. Primeiramente em Jerusalém. Jerusalém naquela época significava aonde eles estavam. E Jerusalém, no nosso contexto aqui, é a nossa casa. Diga assim, na minha casa é que eu preciso testemunhar. Como é que eu vou ser missionário na África, se na minha casa eu não ganhei uma alma para Jesus? Se na minha casa eu dava mau testemunho? Se na minha casa eu não ajudava nem minha mãe a arrumar a cama? Se na minha casa eu não lavava uma roupa e não dava testemunho de nada e vou querer ser missionário lá na África? Você percebe que na casa é que a gente vê. Quando o filho não obedece e responde o pai, responde a mãe. Você percebe? É ali.
Quando os valores do casamento não estão implantados, é ali, é o lugar mais difícil. Por isso que Jesus começou com o mais difícil. Ele falou, é primeiro em Jerusalém. Sabe por que nós podemos dar testemunho em Jerusalém? Porque não é pela nossa carne, nossa vontade. Aqui está dizendo, há uma unção, e recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai moldar a minha vida, para que na minha casa eu possa ser uma bênção, um referencial de Jesus Cristo. É o lugar mais difícil. Por isso que as nossas células são aonde? Nas casas. Poderia ser o templo? Poderia. Dividiríamos aqui o espaço, rodas ali atrás, rodas no meio, rodas aqui, rodas ali, rodas. Vão para as salas, cada célula no espaço da igreja, na galeria, no brinquedão. Faríamos células aqui na igreja toda. É muito bom estar na igreja, aqui em células. Mas o lugar melhor para se falar de Jesus e posicionar é na sua casa. Amém? Jesus vai continuando dizendo, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria. Então o primeiro espaço que você deve testemunhar, compartilhar as suas ações, as suas atitudes, mostrando que você é uma pessoa posicionada em Cristo, é na sua casa. Em segundo lugar, é para os seus vizinhos. Judéia e Samaria representam os nossos vizinhos, representam os nossos amigos de trabalho, amigos da escola. Qual é a diferença que você faz na escola? Nós temos aqui muitos testemunhos, né, pastor Felipe? Quando nós tínhamos células nas escolas, de pessoas que mudaram radicalmente as suas vidas. Eu me lembro em especial do Renatinho. O Renatinho que era um problema na escola. Mas quando ele foi alcançado por uma célula, quando ele colocou Jesus no coração, a vida dele mudou uma chave na vida dele. Por quê? Porque agora eu não sou mais o Renatinho do passado, eu sou o novo Renatinho. Diga assim, eu preciso dar testemunho, viver a metanoia na minha casa, para os meus amigos, para os meus vizinhos e para os meus conhecidos. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, isso faz muito tempo, eu tinha uma vida muito errada, em várias áreas da minha vida, da vida humana. E uma delas é que eu trazia do interior uma pinga boa. Olha, tem gente que encheu a boca agora, ó. Sangue de Jesus, queima aí, Jesus. Pinga boa. Está vendo só como você se entregou? Eu trabalhava na Sharp, eu tinha uma mesa no setor de engenharia. E o início da manhã, nós tomamos café numa lanchonete do lado de fora, ali na Vila Anastácio, né, começo da Anhanguera. E aí nós tomamos café lá numa lanchonete, depois nós íamos para dentro da Sharp e batíamos o cartão, e aí eu ia para a minha mesa, e ali já era o ponto de partida do dia de todos os engenheiros e técnicos elétricos e mecânicos. Eu pegava aqueles copinhos de café, sabe, que o Stefano entrega aí para você, e eu colocava um pouquinho de pinga que eu trazia do interior, aquela pinga boa, eu colocava, e todo mundo vinha ali, fazíamos uma roda e ficávamos tomando, bebendo, e ali era o nosso começo do dia, todo santo dia. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu levei quase 6 meses para largar da bebida. Mas a primeira coisa que eu fiz foi, eu não bebo mais. Cortei a bebida, porque agora eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Por que eu vou jogar veneno dentro do meu corpo, né? Álcool dentro do meu corpo, se agora o Espírito Santo habita em mim? Então a primeira coisa que eu fiz foi cortar. E aí houve uma crise dos colegas de trabalho. Peraí, ô Joel, cadê aquela coisa boa lá, aquela branquinha? Então,
Deixa eu te contar, eu entreguei minha vida para Jesus. Ah, você. Rapaz, conta outra piada. Você mudando de vida? Ah, não. Não pode ser. Conta outra piada aí, meu. Não pode ser. Eu falei, e eu dava meu testemunho. Falava, não tem mais pinga aqui de manhã. Não tem mais aqui a branquinha aqui de manhã, não. Acabou, gente. Agora tem o evangelho. Aí eles saiu tudo fora. Ah, tem evangelho? Estou fora. Você vê que quando você tem coisa ruim para oferecer, a turma se junta. Quando tem uma coisa boa, a turma esparrama. Mas não tem importância. O tempo que eu fiquei lá na Sharp, eu ficava falando do evangelho para todo mundo. Eu tinha um Novo Testamento pequenininho, lembra aquele dos Gideões? Um pequenininho assim. Naquele tempo eu não enxergava sem óculos, que a letra é do tamanho de uma formiga. Aí eu levava todo dia aquele Novo Testamento e ficava ali de mesa em mesa, na hora que eu podia, que eu terminar meu trabalho, eu ia de mesa em mesa, e a maioria eram orientais, japoneses. Aí eu ia ali falando de Jesus, e eles rejeitando, eu falando de Jesus, rejeitando. Meu irmão, 1 mês, 2 meses, o meu comportamento começou a incomodar eles. Mas teve um japonês mesmo, que parou para ouvir, deu ouvido, e ele entregou a vida para Jesus. Foi a minha primeira vida que eu ganhei para Jesus. E você sabe que quando o oriental toma posição, ele toma mesmo. Foi um líder da igreja lá na Lapa durante anos. Masaaki Uehara, nunca esqueço o nome, 40 anos atrás. Por quê? Porque o meu testemunho falou mais alto do que as minhas ações e palavras. Jesus continua dizendo: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diga assim, até os confins da terra. Aqui diz respeito a todos os lugares. Onde você estiver. Sabe quando você está de férias e você fala assim, você olha para um lado, para o outro lado, e fala assim, tem ninguém aqui nessa praia, Jesus. Sabe quando você está longe de todo mundo, longe da igreja, longe do trabalho, às vezes longe da família, quem viaja, quem tem negócios fora. Sabe, quando os confins da terra é quando você está num lugar que ninguém te conhece. Ali você tem que dar testemunho. Amém? Amém, gente? Amém. Conta essa história rapidinho também, falando de pinga, né? Um pastor, já que entrou na pinga, o pastor, de repente Deus está falando com alguém aqui, né? Eu não sei não, Jesus Cristo poderoso, eu vou de casa em casa, Jesus, né? Lá em Portugal, quando nós abrimos a nossa igreja, nós estávamos na casa de um empresário português, e ele ficou tão feliz que nós fomos lá, e aí o empresário falou assim, olha, eu tenho um vinho aqui daqueles antigos, aqueles assim que é muito antigo, aquele vinho bom, pastor, eu vou servir para o senhor. Não abra, não abra, se valer uma nota, não abra que eu não bebo, não, nem que for um dedinho. E eu estava com a turma da igreja lá, né, abrindo a nossa igreja, e eu falei, não, o senhor não entendeu, eu não bebo. Eu tomei uma decisão, mas é um vinho, não tem nada demais, olha, é um vinho velho, antigo, é muito bom, o senhor vai ver, não tem igual. Eu falei, olha, não. E ele ficou insistindo, e ele abriu e pôs numa taça. Meu irmão, eu nem peguei na taça. Eu falei, eu não bebo. Mas conta essa história de um pastor que foi com um obreiro lá no Nordeste, evangelizar, fazer uma campanha, uma cruzada evangelística. Aí lá no Nordeste, depois de uma estrada empoeirada, eles pararam no boteco e o pastor disse, depois de tomar um pó miserável, ele falou assim, por favor, me vê uma branquinha aí. Aí o camarada pôs a branquinha, o obreiro olhou e falou assim, meu Deus, se o pastor está podendo, se o pastor, que é minha autoridade, está podendo, vê 2 então, por favor, também quero uma aí. Não tem ninguém olhando, só nós 2. Aí o garçom colocou ali, né? O rapaz do banco colocou, o obreiro desceu a branquinha. Eita, coisa boa! Aí o pastor pegou a branquinha, lavou a mão, virou assim, lavou a mão, ficou só olhando para o obreiro. Sangue de Jesus. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, 17.
Assim que se alguém está em Cristo, olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Andar em novidade com Jesus é coisa boa. Não há pinga nesse mundo, não há nada neste mundo que substitua a verdadeira alegria de estar com Jesus. Meu irmão, virei a página. Eu virei a página do meu passado e comecei uma história nova. E por mais que o velho homem tente voltar, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. À noite eu tenho uma segunda palavra para você. Encerrando esse tema hoje, porque domingo que vem é o teatro de manhã e de noite. Eu quero que você veja esse vídeo, que eu achei muito legal. E eu quero que esse vídeo fale com você, que esse vídeo possa mexer no seu coração. Você não muda quando está na igreja, você muda quando Cristo está em você. Porque joio está na igreja, falso tem na igreja, bode tem na igreja e bode não muda. Então você não muda quando está na igreja. Você muda quando 2 Coríntios 5,17 se cumpre. Aquele, pois, que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo já se faz novo. Quando Cristo está em você, você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Você começa a amar o que Deus ama, e a odiar o que Deus odeia. Você começa a buscar a justiça, a amar a misericórdia, e a andar humildemente com o seu Deus. Quando Cristo está em você, você não é mais definido pelo seu passado, mas pelo seu futuro em Cristo. Você não é mais definido pelo que o mundo diz que você é, mas pelo que Deus diz que você é. E assim, quando Cristo está em você, você muda. Você muda não porque a igreja exige, mas pelo amor de Cristo. Você muda não por medo do inferno, mas por desejo do céu. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? É essa igreja que vai mudar o mundo. É o seu testemunho que vai mudar a sociedade aí fora. Amém? Feche os olhos, coloque a